Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a edição 18 de Lendas do Universo DC, Os Novos Titãs, Marv Wolfman, com essa capa belíssima aqui, realmente uma capa muito bonita, com bastante personagens, né, bastante colorida, realmente é muito legal essas capas, né, coloridas, assim, que remetem mesmo aos anos 80 aqui, né, com essas cores vivas, né, realmente esses encadernados dos Novos Titãs, eles realmente são muito bonitos, né? Além de ter histórias ótimas, roteiros ótimos, até porque é o Marv Wolfman que está escrevendo, né? E essa fase aqui é uma fase que realmente ele estava arrebentando nos roteiros. Nós temos também desenhos e cores muito legais aqui nessas edições, nesses encadernados de lendas do universo DC, Os Novos Titãs. Está aqui a edição 18 com essa belíssima capa. Temos aqui também a lombada, né? Padrão aqui é Novos Titãs, Lendas do Universo DC, Marv Wolfman, a Ravena aqui, né? Como foi escolhida aqui para estar na lombada, e a edição 18 DC Comics, tá? Na contracapa nós temos mais uma arte aqui dos Novos Titãs, Cidade Destruída, vou aproximar caso vocês queiram pausar e ler. E abaixo nós temos aqui também, caso vocês queiram pausar e ler, temos aqui as edições que estão compiladas neste encadernado, ok? Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, vamos ver o que está dentro desse encadernado aqui. Certamente muita coisa boa, muita coisa legal, ok? Aqui nós estamos no ano de 1987, nós vamos ter edições aqui, né, de 32 até a edição 37, de junho de 1987 a novembro de 1987, edições seguidas aqui dos Novos Titãs, ok? Nossa primeira história aqui é um tipo de história que eu gosto bastante, né? É uma história que eles não vão enfrentar nenhum vilão específico, ninguém poderoso, mas é uma daquelas histórias em que eles se reúnem, né? Os personagens se reúnem e eles começam então a conversar entre eles começam ali a se ajudar e a gente descobre muito sobre os personagens. São esse tipo de história que aproxima o leitor do personagem, faz o leitor ficar cada vez mais próximo de cada um desses personagens, se apaixonar mais por esse personagem, porque a gente entende a mente, o coração, né? O roteirista, o Marv Wolfman, ele faz muito isso, ele faz a gente, né, ficar cativo, né, por esses personagens aqui, trazendo justamente esses momentos que não tem ação pesada nenhuma, mas são histórias realmente que prendem a gente vai lendo, a gente vai sendo envolvido ali, e a gente vai vendo, né, que essas sementinhas lançadas nessas histórias mais tranquilas, elas vão ter reflexos maiores lá na frente, né? E aí a gente vai ver aqui as relações interpessoais da Ravena com o Dick Grayson, que é apaixonado por ela, mas continua com suas dúvidas, continua com aquele problema dela ter casado com o Carras lá em Tamarã, né? Nós vamos ver aqui a relação também, mais um pouco da relação da Moça Maravilha com seu marido, que anda muito bem, por sinal, a relação deles, né? A gente vai ver que o Victor, o ciborgue, tem a sua nova namorada, né? Que é a doutora. Nós vamos ver que a Ravena está muito tranquilona aqui, né? Muito relax, descobrindo novos poderes, poderes que envolvem emoções, sentimentos, enfim. E eles vão combater aqui coisas simples, coisas realmente que estão fora do padrão deles, né? Que são caçadores de animais, eles vão combater esses caçadores ali, nem vão combater, né? Eles simplesmente vão deter e prender esse pessoal todo aí. Ou seja, uma história realmente assim atípica, mas são histórias que realmente fazem diferença, fazem a gente realmente gostar cada vez mais dos Novos Titãs, né? Principalmente dessa época aqui com essas histórias. Nessa história a gente não vai ter o Mutano, né? Porque o Mutano ele vai estar procurando o pai dele, que é o Steve Dayton, né? E nessa segunda história aqui, ó, a gente vai ver até que ele vai aparecer aqui, né? Ele vai mandar um recado aqui para os colegas dele, mas ele continua na busca dele, tentando encontrar o pai dele e os híbridos, né, que são aqueles que ele transformou e agora são seus capangas, né? A contragosto, mas são os capangas dele. Essa história aqui também é muito interessante porque a cidade, né, a cidade de Nova York, ela vai começar a sofrer vários atentados, né? E são três pessoas, são três terroristas de Kurak, né? Eles querem, né, provar ali que o país deles não poderia ser
humilhado, e aí eles querem realmente ir à revanche ali, e com isso eles vão causar alguns atentados em Nova York, né? E aí os titãs vão lidar com esses atentados ali, né, porque eles querem realmente causar pânico e caos na cidade de Nova York para, de uma certa forma, vingar e chamar atenção para o país deles, né? E aí os titãs vão ter que combater e lidar com esses atos terroristas que, por sinal, estão ficando cada vez mais pesados, cada vez piores, mas eles vão conseguir ali, né, impedir que catástrofes maiores aconteçam ali, né, justamente detendo esses terroristas, né, detendo essas pessoas que no final das contas não são pessoas que querem a morte de milhões de pessoas, eles queriam apenas chamar a atenção, mas de um jeito errado, né? E aqui nós vamos ter nessa próxima história, aí sim nós já vamos começar a ter inimigos um pouco mais poderosos aqui, né? Até então eles estavam enfrentando pessoas comuns. Ó, nesse momento aqui também o Dick, né? O Dick Grayson, a Asa Noturna, ele sai aqui. A gente vai ver aqui também que a Ravenna está começando a ficar apaixonada pelo Dick Grayson, pelo Asa Noturna, né? Fica completamente apaixonada e vai surgir aí uma certa disputa entre ela e a Ravenna. Na verdade, a Ravenna não vai perceber a princípio aqui, nesse encadernado, que a Estelar, na verdade, não vai perceber que a Ravenna está interessada no Asa Noturna, pelo menos não aqui nesse encadernado. Mas a gente vai ver que a Ravenna está aqui, já se considera amando o Asa Noturna e jurando que quem vai ficar com Asa Noturna é ela, né? A gente está vendo aqui que o Asa Noturna está enfrentando uma situação de violência doméstica, né? Ele vai controlar essa situação aqui. É interessante também esse início de história, né? Ele envolvendo esses momentos assim onde os heróis não estão enfrentando nenhum super vilão, é muito interessante, né? A gente vê a habilidade deles, né, em coisas corriqueiras, mas que talvez sejam até muito mais mortais, né, do que esses inimigos poderosos que eles enfrentam. Afinal de contas, é um marido ali com uma escopeta apontando a arma para a cabeça da esposa, né? Olha que coisa perigosa e mortal. E o Dick Grayson tem que ali conversar, né, tentar com a sua habilidade ali, né, negociar a rendição dele. Muito interessante esse início de história, e obviamente que aí vai ter o quebra-pau de sempre, que a gente gosta também, que é o momento aqui que os titãs, né, porque o Mutano ele vai acabar encontrando o pai dele e os híbridos, e aí o quebra-pau vai rolar, né, do jeito que a gente gosta ali. Mas uma coisa interessante aqui é que os híbridos, como a gente já tinha visto antes, eles não querem servir ao Steve Dayton, né? Pelo menos a maioria deles ali, ou todos eles, não querem servi-lo, e eles estão praticamente sendo obrigados ali. E aí a gente vê que os híbridos vão dando dicas, né, para que os novos titãs possam encontrar o Steve Dayton, o Mento, né? E em determinado momento aqui, quando o Steve Dayton pensa que ele vai derrotar os novos titãs, ele descobre que os seus híbridos, na verdade, trocaram de lado, traíram ele ali, né? E aí os novos titãs, agora, com a ajuda dos híbridos e sem o poder total, né, que o Mento tem, afinal de contas, a gente descobre aqui que ele não tem esse poder todo que ele imaginava, né? E com a ajuda dos novos titãs ele também vai conseguir quebrar, né, essa submissão que esse capacete, que é o Mento, está colocando na mente e no coração dele, né? É muito interessante essa história também, porque é uma história aqui onde o filho, né, vai conseguir, né, através do amor aqui, libertar o pai, né, dessa escravidão mental que ele está passando por conta desse capacete, o capacete Mento, né? E é uma história muito legal aqui, onde a gente vai ver, inclusive, que o Dick Grayson aqui, ele vai então aceitar mais a Ravenna, né? Ele vai aceitar mais esse amor com a Ravenna, e aí vai surgir outro problema, porque agora que ele aceitou, a Ravenna agora quer fazer o quê? Morar junto com ele, e aí ele já não concorda tanto, porque afinal de contas ela ainda é casada com Kharas, né? São muitos dilemas, né? Esses dilemas amorosos aí da vida dos novos titãs. E aqui eles estão saindo, nessa outra história aqui, eles estão saindo à noite, se divertindo, estão assistindo um show ali. A gente vai vendo cada vez mais
essa coisa corriqueira da vida deles. Inclusive a Ravenna indo morar sozinha e mostrando o apartamento dela para o Jericó e para o Ciborgue, né? Muito legal isso. E eles vão enfrentar aqui agora essas duas figuras aqui, que esse cara, esse sujeitinho aqui, ele conseguiu, né, de alguma forma, alguns poderes ali foi dado. Ele falou que ele não sabe explicar como, mas ele recebeu alguns poderes ali, onde ele consegue transformar o desejo das pessoas em realidade, ou pelo menos na mente delas, né, esses desejos acabam se realizando. E ele vai acabar causando muitos problemas ali, né, inclusive os titãs até desconfiam que ele seria um novo irmão, alguém que estaria similar, né, não querendo ser o irmão sangue ou o sucessor do irmão sangue, mas alguém ali similar ao irmão sangue ali. E aí os titãs eles vão enfrentar essa situação aqui, enfrentar os poderes desse cara, que são poderes realmente mentais, né, mas que estão realmente afetando a vida dele e praticamente tirando a vida dele. A gente percebe que esses poderes estão sendo muito mais mortais para ele próprio do que para terceiros, né? Aí os novos titãs estão atacando com tudo aqui, mas a Ravenna percebe que ele, na verdade, está sendo controlado por esse poder, assim como um dia ela foi controlada pelo pai dela, o Trigon, né? Ela consegue entender que esse cara está sendo controlado ali e ela então pede para que os titãs possam agir com mais calma para que ele possa ser libertado. É isso que acontece. No final ele vai acabar sendo libertado ali e os titãs saem mais uma vez vitoriosos, né? Aqui começa uma série de histórias muito interessantes, né, onde eles vão ser apresentados aqui ao Gnu, né, que é um novo vilão que aparece aqui, né, mas antes eles estão enfrentando esse cara aqui que se chama Chama Solar, né, esse Chama Solar aqui é alguém que usa essa armadura aqui, né, eles estão tendo um pouco de dificuldade, tanto a Ravenna aqui, né, como a Estelar, né, e a Moça Maravilha, estão seguindo ele ali, mas estão tendo uma dificuldade de vencer esse Chama Solar, e estão sendo observados ali por alguém misterioso ali, alguém que já até tinha pensado em contratar os serviços dos Novos Titãs, mas que está sendo incomodado ali por um inventor, por um cientista que cria uma armadura, né, que é uma armadura poderosa ali, e ameaça então esse empresário ou essa pessoa misteriosa ali que fica enfurecido e quer tirar, então começa a ter um plano de tirar a vida desse cientista e vai usar os Novos Titãs para isso. Ao observar essa luta dos Novos Titãs com o Chama Solar, ele tem a ideia então de utilizar os Novos Titãs para esse plano, ou seja, incriminar os Novos Titãs pela morte desse cientista. Então ele começa a armar toda uma situação ali, onde os Novos Titãs eles são obrigados a enfrentar esse novo vilão aqui que se chama Gnu, né? Ele aparece em situações de roubo, né? Em situações ali que ele vai causar algum prejuízo, né? A sociedade, e eles então enfrentam esse Gnu, e cada vez mais difícil, ele sempre fica desafiando, provocando a ira, irritando os Novos Titãs, fazendo com que cada vez que eles enfrentem, que eles o enfrentem, eles fiquem cada vez mais irados e cada vez mais aborrecidos. Só que toda vez que eles enfrentam esse Gnu e eles derrotam, eles descobrem que esse Gnu, na verdade, é um robô apenas, né? E eles se sentem cada vez mais à vontade, cada vez que eles encontram o Gnu, enfrentam o Gnu, a princípio eles ficam tomando cuidado para ver se não tem ninguém dentro, né, dessa armadura, mas eles só vão encontrando a armadura vazia, e eles vão ganhando mais confiança, principalmente a Estelar que é mais esquentada, ele provoca bastante a Estelar, deixando a Estelar bem irritada, bem nervosa, né? A tal ponto que em determinado momento ali, né, a Estelar ela vai enfrentar o Gnu, e aí, de acordo com o plano desse cara misterioso, né, que esse Gnu, na verdade, é um robô controlado à distância, né, que tem os movimentos, é como se fosse uma espécie de avatar, né, onde a pessoa fica fazendo os movimentos e o robô, né, esse avatar, repete os movimentos à distância. E em determinado momento ali, né,
esse GNU ele vai ser perseguido, a Estelar ela vai estar extremamente irritada e nervosa, e ela vai então disparar contra o GNU, achando que é um robô, mas dentro do GNU dessa última vez estava o cientista, e ele foi morto ali. E aí com isso os Novos Titãs vão ser presos, né? Ela fica muito irritada, a Estelar, por quê? Porque o Dick Grayson acaba sendo atingido e atingindo de forma grave ali, mas ele acaba sendo socorrido, levado para o hospital e restaurado pela Ravenna, que está completamente apaixonada pelo Dick Grayson, pelo Asa Noturna. Enquanto isso, os outros titãs, né, o Ciborgue, o Jericó, a Moça Maravilha, a Estelar e o Mutano vão para trás das grades, eles vão ser presos, exatamente, fichados ali na polícia, né? E aí o Dick Grayson, né, o Asa Noturno junto com a Ravenna, eles vão dar um jeito ali, né, de provar a inocência, pelo menos o Dick Grayson está muito interessado em provar a inocência da Estelar, né? Os outros eles conseguem um habeas corpus, saem, mas a Estelar continua presa porque ela foi autora do disparo, né, que matou lá o cientista, ou supostamente teria matado o cientista. Aí nessa investigação aqui, uma investigação muito legal aqui, envolvendo o Asa Noturna e a Ravenna, a gente vê que a Ravenna fica usando, de certa forma, os seus poderes ali, né, tentando induzir, né, emocionalmente os sentimentos do Asa Noturna para que ele a beije, para que ele também tenha sentimentos recíprocos com ela, mas o amor dele por Estelar é bem forte, né, e resiste bastante a essas investidas da Ravenna, né? E aí a gente vai ver que o Dick Grayson ele vai conseguir provar ali, né, que a Estelar ela não foi a culpada, né, da morte do cientista. Ele vai conseguir provar que os poderes dela, né, a radiação solar que mata o cientista, se fosse disparado por ela, seria muitas vezes mais poderosa e estaria emitindo uma radiação muito maior do que estava no corpo dele. E aí eles descobrem, na verdade, que ele foi morto pela armadura do Chama Solar, né? Quem estaria usando essa armadura do Chama Solar é que teria matado esses cientistas. E a gente descobre, na verdade, que isso tudo foi realmente o plano lá daquele cara, né? Daquele cara misterioso e que acabou dando errado aqui, e aí é revelado aqui a identidade dele no final, e os Novos Titãs são inocentados, inclusive, na imprensa, né? E aqui diz que eles foram inocentados mais uma vez, porque lá na história do Irmão Sangue, eles teriam sido acusados também, né, de assassinato, mas também foram inocentados, assim como foram inocentados aqui agora. E aí terminamos o nosso encadernado aqui para uma chamada aqui para o próximo encadernado, onde nós vamos ter, onde diz aqui, o maior encontro de todos, Novos Titãs e Corporação Infinito, e tudo começa aqui, e diz para a gente não perder, né? E a gente vê que o cara misterioso ali, que armou para cima dos Novos Titãs, na verdade, estava usando uma máscara ali, olha só, ele vai retirando aqui, ó, bigode, barba, e o próprio rosto ele joga no chão ali, ou seja, quem é esse cara misterioso? Quem seria esse sujeito aqui que está armando para cima dos Novos Titãs, né? E aqui no final nós temos uma arte aqui, né, do Asa Noturna, e assim encerramos esse nosso encadernado, o encadernado 18 aqui de Novos Titãs, Lendas do Universo DC. Pessoal, muito obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.